E aí, galera, aqui no Sempre Vitória, eu tenho mais uma vez o prazer de ter Caio Leone aqui ao meu lado para a gente dar aquela comentada nesse resultado de Mirassol 1, Vitória 1. Caio vai dar toda a sua explanação do que ele achou do jogo, mas antes do Caio, você sabe que eu tenho que pagar esse cara e não é barato. Dê aí o like, se inscreva quem não é inscrito no canal, dê aquele like para quem já é inscrito e ative as notificações. E outra, né, Caio? Mande o comentário, o que é que você achou do comentário também, participe aí com a gente e a gente no próximo vídeo, na medida do possível, vai dando as respostas. A gente está aqui no estúdio da Rádio Sociedade, estávamos transmitindo agora há pouco Mirassol 1, Vitória 1, e aí vem a pergunta, valeu o ponto, Caio? Valeu a apresentação do Vitória? O que é que teve de positivo? O que é que teve de negativo? Qual a sua impressão desse jogo? É um ponto conquistado? Fala, Wilton! Fala, galera do Sempre Vitória. É um prazer estar aqui, principalmente para fazer um pós-jogo, né? Assim, o resultado de início, se a gente pudesse fazer uma previsão, é claro que o Mirassol era o favorito. Só que o Vitória, dentro de campo, foi uma equipe que conseguiu demonstrar não só evolução, mas capacidade para sair com os 3 pontos. Não conseguiu sair por uma série de fatores. O jogo inicia com o Mirassol subindo pressão, dificultando o Vitória. O Vitória com qualidade ali para conseguir achar alternativas para sair dessa pressão, é importante. Principalmente com Baralhas, que foi um cara que foi esse primeiro homem nas costas da primeira linha de marcação. Nós tivemos hoje, por exemplo, um Vitória com muito mais capacidade de guerrear dentro da partida, e isso é importante. Um time mais conectado, um time mais organizado. Claro que sofreria, porque é uma equipe que, querendo ou não, tem um orçamento baixo, tem jogadores ainda que precisam evoluir. Mas o que foi de positivo no jogo do Leão? Primeiro, o Ronald, com muita capacidade de movimentação, foi um cara que ditou o ritmo, para mim foi o melhor jogador em campo. O Baralhas, junto com o Ronald, foi outro jogador que foi espetacular na partida, não só pelo gol. É claro que dos lados do Mirassol, jogadores com muita qualidade, tanto o Reinaldo, que não é artilheiro do Mirassol à toa, com 7 gols, 2 assistências, mas não teve tantas oportunidades de avançar por conta da boa marcação do Raul Cáceres, que fez uma partida, como fez na reta final algumas dessas partidas no Campeonato Brasileiro de 2024. Então foi um cara que conseguiu participar do gol de hoje, foi um cara que conseguiu marcar bem, muito mais solto, muito mais tranquilo, a confiança muito mais forte, conseguiu reconquistar esse momento no Sport Clube Vitória. E o Maicon Jesus, que por mais que seja um garoto ali que entrou na famosa fogueira, Wilton, ele conseguiu também dar conta do recado, porque pelo lado dele, você tinha jogadores que a todo momento tentavam ali, né, os avanços. O Lucas Ramon, que é um lateral muito agressivo. O Vitória acaba sofrendo gol logo no primeiro lance da partida. Isso é muito complicado para o anímico na equipe, que já tinha tomado um gol no último segundo da partida contra o Sport. Mas o Vitória não se abate com o gol. O gol, inclusive, um bom passe do Iago Felipe, o Lucas Halter acaba não subindo pressão da maneira certa. O Iago Felipe consegue dar um bom passe, o Edson Carioca bate de canhota sem chance para o Lucas Arcante. Mas o Vitória continuou. O Vitória, aos 13 minutos, faz um gol, e um gol que contempla várias características positivas. Primeiro, o Baralhas passa o pé em cima da bola. O Reinaldo, que ia subir a marcação, não sobe. Ele consegue dar um passe para o Raul Cáceres. O Raul Cáceres consegue receber o passe, avança, está bem posicionado, cruza para o lado oposto, ou seja, no lado oposto é sempre mais difícil, porque o último homem da linha precisa estar atento, ele não consegue fazer esse tipo de movimento. O jogador Oswaldo consegue dar um chute, o Walter faz uma boa defesa, e aí o Baralha chega batendo e empata a partida. A partir daí, o Vitória demonstrou que, nós vamos jogar aqui para conseguir resultado positivo, temos qualidade para isso. O Renato Kaiser botou bola na trave, aliás, foram 3 bolas na trave, você destacou isso, Wilton, na transmissão. O Oswaldo também na segunda etapa coloca uma bola na trave, e foi um Vitória que, querendo ou não, acabou tendo dificuldade quando essas principais peças foram sacadas do time. Quando o Ronald sai, quando o Renato Kaiser saiu, o Renato Kaiser mais uma vez um cara muito proativo, um cara brigando a todo momento, baixando mais para conseguir participar da partida. Isso é muito do trabalho do Carille. Então, Renato Kaiser... só sai por questão física. Exatamente. Mesmo, cansaço, o Renato Kaiser, o Ronald e o Baralhas fizeram uma ótima partida, junto com o Raul Cáceres. Então, você tem peças ali que foram muito bem. O Mirassol hoje
que tinha como principal virtude, e tem como principal virtude os lados do campo, principalmente a compactação, viu o Vitória aproveitar a transição ofensiva. Como o Vitória entendia que o Mirassol estava organizado no seu campo, recuperava e saía rápido no contra-ataque. O Ronald fez bem esse trabalho, o próprio Baralhas fez bem esse trabalho, os lados do campo eram acionados. Claro, isso na primeira etapa. O Vitória poderia ter saído com resultado positivo no jogo como um todo. Na segunda etapa veio o sofrimento, que é um Vitória que baixa demais ali as linhas, acaba sofrendo com os cruzamentos. O Rafael Gonais coloca o Alisson, e aí tenta pelo lado direito sobrecarregar ali o setor para ter esse embate com o Michael Jesus. Ele coloca Chico Kim também, tenta ir para frente, né? Por exemplo, o Chico da Costa, jogador do Mirassol, tinha feito 3 gols em 3 partidas. Hoje não conseguiu ser esse cara com tanta tranquilidade, né? Para flutuar nas costas dos zagueiros, para conseguir se desvencilhar da marcação, porque a bola não estava chegando. O Gabrielzinho, que é o homem que dita o ritmo, foi um jogador, por exemplo, que foi substituído muito por conta da dificuldade que ele teve, né? Porque o William Oliveira, por mais que não tenha feito uma partida deslumbrante, foi o cara que marcou, foi o cara que fechou espaço com o Baralhas. E assim, 1-1 é um resultado muito importante para o Vitória. Porque o Vitória sai de uma ducha de água fria contra o Sport, vai até Araraquara enfrentar o Mirassol no Maião e consegue um pontinho. Isso é muito importante. Claro que vai enfrentar o Palmeiras na próxima partida, mas a evolução está aí. No comportamento, em jogadores que estão com a confiança sendo recuperadas, e fica também, Wilton, a esperança dos novos contratados. Esse time com Renato Kaiser e Romarinho, com certeza deve ter uma evolução muito boa no ataque. O Aitor, se ele der certo como um ponta, você pode ter ele e o Eric. Você pode ter o Ronald, que hoje fez uma excelente partida mais à frente com o Mateuzinho de ponta. Então abre o leque. O Rubens Ismael, que tem força física, pode entrar no lugar do William Oliveira, fazer dupla com Baralhas. Então com isso o Vitória vai começando a melhorar. Falta a peça, o lateral esquerdo, para conseguir dividir a posição com o Michael Jesus. Que se machucar, aí vai ser um problema. E assim, o Zé Marcos. O Zé Marcos, que foi um cara que foi contratado junto ao Juventude. Começou muito mal. Começou muito mal, muito mal. E ele estreia contra o Barcelona de Ilhéus como lateral esquerdo. Uhum. Depois disso ele vai tendo dificuldades, tem lesão, volta, a dupla de zaga muda, ele acaba ficando no banco, o Neres assume, o Neres tem dificuldades ali, não conseguiu ter um bom trabalho esse ano. Carpente chegou a improvisar ali na esquerda. Chegou a improvisar ele pela esquerda. O zagueiro, dois zagueiros destros para não utilizar. Exato, horas era o Neres que jogava pelo lado esquerdo, horas era o Halter. E assim, foi o Vitória que mais uma vez precisou do Lucas Arcanjo, que fez boas defesas e cabeçadas do Gêmeos, principalmente também num chute a queima-roupa do jogador do Mirassol. Se não me engano, foi o Edson Carioca que tentou ali, ele também fez uma boa defesa. Mas foi uma Vitória que jogou de igual para igual com a equipe que está mais tempo montada, tem um trabalho mais bem elaborado por conta da equipe que tem, porque conseguiu fazer isso desde o início da temporada e também do Campeonato Brasileiro da Série A. Então a esperança ela é muito viva no torcedor do Vitória após o jogo de hoje. Agora, no grupo aqui do Sempre Vitória, na Rádio Sociedade, em todo mundo, né? Lucas Braga, é queixa geral do torcedor do Vitória. Tá na hora de Carille repensar o Lucas Braga. Tá na hora não só de ele repensar, tá na hora de ele não escalar. Porque assim, eu não tenho o direito de dizer ao treinador, no dia a dia, ele trabalha o cara. Aí o comentarista se acha no direito de dizer, não vai escalar o Lucas Braga. Só que assim, tentou a primeira vez, deu errado. Tentou a segunda vez, não conseguiu ir bem. Tentou a terceira vez, ele conseguiu, inclusive, ter ali algumas jogadas, mas muito pouco, assim, coisa assim, quase que mínima, assim, para não ser injusto. E hoje foi um cara que precisava fechar o espaço para ajudar o Raul Cáceres, para ajudar também o volante que estava jogando por ali, que era o Baralhas, porque existe a largura, né, entre extremo e também lateral, e quem compensa aqui esse espaço é justamente o volante. Então, quando você não tem essa compensação, você gera espaço para o Reinaldo, para o Edson Carioca. Então, isso acabou dificultando muito o Vitória. E é claro que ele precisa repensar, porque assim, hoje ele não teve o Eric suspenso, mas o Eric precisa jogar ali daquele lado, e na próxima partida, se ele não tiver a oportunidade de escalar o Fábio, ele entra com o Oswaldo, que por mais limitações que tenha por conta da idade, é um cara que sempre deixa tudo dentro de campo, e hoje quase faz um golaço. Você vê que ele tem a inteligência de tentar encobrir o Walter, e o Walter fez boa defesa, né? E o Lucas Braga, o Wilton perdeu um gol, o goleiro, onde ele poderia ter chutado reto. Na linha da pequena área. Na linha da pequena área. O Walter não dá um passo para frente para
crescer mais, né? Tirar o espaço, não, ele fica ali na linha, faz o movimento que vai para a direita. Agora, aquele framezinho, né, que tem do lance parado, você vê que ele está enterrado, a cara no chão, olhando só para a bola, ele não olha o posicionamento do goleiro. E aí tem várias questões para serem analisadas. É um cara que está com a confiança em baixa, é um cara que sabe que está no momento negativo, é um cara que a última vez que fez gol foi contra o Fluminense, e tem tempo isso, no início do campeonato no Maracanã. E aí quando a chance aparece que ele pode se redimir, ele tem toda essa carga e isso acaba atrapalhando. Se o Vitória faz o gol ali, dificilmente o Mirassol ia conseguir virar, porque era um jogo onde o Vitória conseguia ali equilibrar as ações, e claro que os ânimos do Mirassol iam cair um pouco. Então foi um Vitória hoje que fez uma boa apresentação diante dos seus limites, e eu fiquei satisfeito com o ponto. Foi importante para o Rubro Negro para a sequência da competição. Para a gente finalizar, Caio, o ponto de maior evolução do Vitória. O ponto de maior evolução do Vitória é a capacidade de criar ações ofensivas. O Vitória criava muito pouco e quando criava, acabava perdendo essas chances. Hoje o Vitória cria muito mais, apesar de precisar ajustar a finalização, tem muito mais qualidade para gerar dinâmica ofensiva. Quando o Cais baixa, você tem os extremos também baixando, há combinação com o lateral, com os volantes pelos lados do campo, tem triangulação, existe ataque ao espaço, coisa que com o Thiago Carpini era a equipe que era muito lateralizada, a bola chegava pelo lado, e aí ou você tinha só o cruzamento, você não tinha jogada ali para que os jogadores conseguissem envolver os adversários. Acho que essa é a palavra que fica do ponto de evolução. O Vitória hoje consegue, nas suas organizações ofensivas e também nos contra-ataques, conseguir envolver melhor os adversários. Esse para mim é o maior ponto de evolução. Toma menos gols? Toma. Demonstra um melhor ajuste defensivo? Demonstra. Mas eu não posso falar de uma super evolução ainda, porque ainda sofre muito pelos lados do campo. É muito permissivo nesses cruzamentos e hoje isso aconteceu. Show de bola. Tamo junto, meu amigo. Aí é aula, viu? Dá aula também aqui. Amigo, não esqueça. amigo é assim. Não esqueça não, dê seu like, se inscreva. Aliás, também compartilhe esse vídeo nos seus grupos aí de torcedores do Vitória, tudo bem? Peça pra rapaziada se inscrever, dar like. Quer mais? Compartilhar, porque, repito, tem que pagar o salário desse cara que não é nada abaixo. Muitíssimo obrigado a todos vocês e a gente volta antes do jogo contra o Palmeiras para fazer aquela análise ali do que pode acontecer lá no Barradão e vai ser pedreira, mas eu tenho certeza que o Barradão lotado. Lotado. Né? Próximo domingo. E estaremos lá. Na Rádio Sociedade já estamos escalados. Já estamos escalados. Então pronto, até pé quente aí. Vai ser sim. E você também, que está aí, ajude o Sempre Vitória a crescer cada vez mais, porque eu não sou mais criança, né? A gente faz um trabalho aqui muito parecido com o que a gente faz na rádio, de mais um equilíbrio, de opinião e tudo mais. Quando a gente tá retado, fica retado com o time. Quando tá alegre, fica alegre com o time. Mas é jogo a jogo, né? Campeonato de pontos corridos, 38 rodadas. É isso aí. Hoje foi ponto conquistado. A gente fica feliz. Vai dormir fora da zona de rebaixamento. Continua ali numa distância. Mas preocupa. Precisa ainda muito mais de evolução para ter tranquilidade nesse campeonato. O que eu ia dizer, que eu fiquei enrolando, me lembrei agora. Mande seu comentário aí, o que achou aí do nosso bate-papo aqui, porque também é muito importante que a gente vai responder, né? Tudo que você perguntar cá, eu vou mostrar para ele e depois a gente questão de responder. Manda a resposta. Grande abraço, valeu Caio. Valeu, Hilton. Show de bola. Até a próxima. Ponto conquistado hoje.